Você é do tipo que consegue resolver todas as atividades e tarefas que são prioridades no seu dia? Ou você é daquela galera que está sempre atrasada e afirma que gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas para poder fazer tudo o que precisa? Se esse é seu caso, eu vou te ensinar agora a criar um mapa de prioridades, ou um Priorities Map, e matar as principais tarefas do seu dia. Primeira coisa, eu quero que você entenda os conceitos, tá bom? O que é prioridade? Prioridade é aquilo que vem primeiro. Só que, lógico, eu tenho dois conceitos atrelados a isso: urgência e importância. Urgente é aquilo que está intimamente ligado a prazo, a tempo, é imediato. E importância é aquilo que tem um grau de relevância maior e, logicamente, está associado a um risco de eu não resolver determinada tarefa. E agora eu vou te ensinar como criar o seu mapa de prioridades. Eu adoro fazer esse mapa aqui diariamente, pode até ser semanalmente, mas se você fizer de forma diária, ele faz muito mais sentido para você. Vou te mostrar como fazer um mapa e como estudar, como ler esse mapa, tá bom? Primeira coisa, a gente fala que é um mapa, mas na verdade é um gráfico. Repara que eu tenho duas linhas aqui, uma linha horizontal com o I representando a importância e eu tenho uma linha vertical com o U representando a urgência, o meu prazo, se ele é ou não imediato. Divido então o meu gráfico em 4 partes iguais e me resulta aí em 4 quadradinhos, 4 quadrantes. Esse primeiro cara aqui, repara que ele está no máximo possível da importância e no máximo possível da urgência. Então ele vai ser a minha prioridade máxima, o número 1 aqui. Aquilo que tem um grau de relevância extremamente grande, mas também é urgente. Ou seja, eu estou com um prazo bem curtinho, eu preciso resolver aquilo logo. O segundo quadrante a ser resolvido é esse cara aqui, ó, número 2. Por quê? Porque ele é extremamente urgente também, assim como o número 1, apesar de não ser tão importante. Então, ele fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu tenho aquilo que é muito importante, eu preciso, tem uma relevância, existe um risco de eu não cumprir aquilo ali, mas não é tão urgente assim, eu posso deixar um pouco mais para o final do dia, se você fizer um gráfico diário, ou no final da semana, se o seu gráfico for um gráfico semanal. E por último, eu tenho esse cara aqui, ó, número 4, que eu brinco, ele é o Zé Ninguém da história, ele não é nem importante e ele nem é urgente. Mas é lógico, uma tarefa que você tem alguma razão, tem um porquê e precisa incluir aqui. Agora eu vou colocar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil, para clarear sua mente aí. Olha só, então eu falei para você que o número 1 é aquilo que é importante e aquilo que é urgente, ou seja, existe um grau de relevância grande, mas eu tenho um prazo muito curto. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui número 1 que eu tenho uma apresentação para o meu voo, supondo que eu tenho um voo hoje às 10 horas. Então eu vou colocar aqui, ó, apresentação 10 horas. Segundo exemplo, supondo que a minha chefia me chamou para uma reunião e marcou uma data. Se ela marcou uma data, eu tenho um prazo e, lógico, é minha chefia, né? Super importante, eu tenho que estar lá. Então eu vou colocar aqui também reunião chefia. Supondo que essa reunião foi marcada para as 14 horas. E aí você coloca aqui 14 horas. Pulando agora para o número 2. O número 2 é aquilo que, obviamente, também é urgente, eu tenho um prazo para resolver, mas é algo que não é tão importante. Quer ver um exemplo? Seu telefone tocando. Então, um phone call, uma ligação. Se alguém te liga, por que eu falo que é urgente, que você tem um prazo? Porque está tocando. Se você deixar a ligação passar, você pode nem saber se era de fato importante ou não. Um segundo exemplo daquilo que é urgente, mas também não tem uma relevância tão grande, assim como o quadrante número 1, é, por exemplo, fazer atividades físicas. Para algumas pessoas, isso é algo extremamente urgente, tem que acontecer todos os dias, porque eu gosto de determinada aula que um professor dá na academia, então tem um horário específico, eu preciso entender, eu tenho um prazo para fazer aquela aula, senão eu vou perder, então eu coloco aqui atividade física. O número 3 é aquilo que tem uma importância grande, mas repara, ele não tem um prazo tão grande assim. Eu posso colocar aqui no número 3, por exemplo, compras no supermercado. De repente eu lembrei que eu preciso comprar alguma coisa, senão eu vou ficar sem mantimentos, sem comida, sem pão, sem café da manhã, enfim. Então, talvez eu não tenha uma urgência, eu posso até fazer amanhã de manhã, mas é algo importante, porque se eu não fizer, eu não vou comer.
E aí, por último, eu tenho o número 4 aqui, que é aquilo ali que vai por último do meu dia. Se sobrar tempo, eu faço. Essa é real. Por exemplo, watch TV, assistir televisão, ou play video games. Se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar jogos, pode ser até no seu telefone, no computador, no videogame mesmo, enfim. Então, esse aqui poderia ser o seu mapa de prioridades diário. Então, o que é mais importante no meu dia? Eu tenho que matar de cara. Esse cara aqui, ó. Ele é high priority, ele é prioridade máxima. Eu tenho uma apresentação de um voo e eu tenho uma reunião. Depois, resolvi esses dois, eu tenho aquilo que é urgente, ou seja, o prazo está curtinho, mas não é tão importante assim. Se acontecer alguma maior urgência, uma maior importância, eu posso não atender o telefone, tá tudo bem. Ou eu posso até faltar aquela aula que eu queria tanto, mas não é tão importante assim. Depois, o número 3, coloquei como exemplo aqui compras. Quer ver mais um exemplo? Marcar revisão do carro. Se você ainda está pensando em marcar a revisão, talvez não esteja assim tão próximo da hora de fazer revisão. Só que repara, qualquer uma dessas atividades, ela pode se mover. Como assim ele pode se mover? Se a minha revisão do carro, por exemplo, ela se aproxima e eu tenho ali um prazo, uma quilometragem, porque eu não quero perder a garantia que a fábrica me deu, por exemplo, obviamente, esse cara aqui, número 3, ele vai ganhar um grau de urgência maior, tá bom? Então, os itens que você põe aqui, eventualmente, são até intercambiáveis. Vai variar de acordo com a importância e de acordo com a urgência. Esse mapa é muito útil, é uma ferramenta poderosíssima e você pode utilizar para qualquer área da sua vida, principalmente para estudar e fazer a sua carreira aí decolar. Crie então teu mapa de prioridades e coloca aqui, ó, aquilo que é prioridade máxima, urgente e super importante, como se você já estivesse aí no ponto de espera, portas fechadas, pronto para decolar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um prazer ter você a bordo and see you!